Bom dia a todas e todos. Como atual coordenador do PPGás do Museu Nacional, eu queria dar as boas-vindas a todos e abrir essa jornada em celebração dos 50 anos de existência do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional. Abrir essa celebração com grande alegria, apesar de todas as dificuldades que esse momento nos tem trazido. Alegria com o fato que essa jornada permite o encontro de muitos daqueles, né, que ao longo desses 50 anos contribuíram para fazer o PPGás, né, e daqueles que hoje se dedicam a mantê-lo vivo, né. E alegria também de poder mostrar nessa jornada a continuidade do programa, e principalmente afirmar que nesse momento difícil, né, e preocupante por vários motivos, em várias dimensões, nós continuamos vivos, né, e resistindo como parte de uma universidade pública e autônoma e do Museu Nacional. Então a jornada de hoje é dedicada a essa afirmação de que estamos vivos, né? É uma afirmação feita junto com os nossos dirigentes e representantes institucionais. E dedicada também à memória da nossa instituição através da palavra dos nossos mais velhos, né, hoje à tarde, uma memória viva que está presente no nosso dia a dia e que também vai nos ensinar a lidar com tempos adversos, como também eram os tempos na criação do programa em 1968, né? Eu queria só explicar que a nossa intenção inicial era de realizar um evento mais longo, de 3 dias, de caráter mais acadêmico, voltado para o debate acadêmico, efetivamente, né? E pelos motivos que eu vou relatar na minha fala logo mais, né, isso não foi possível. Faremos hoje essa jornada em um único dia, né? Mas desde já a gente queria convidar todas e todos para a continuidade dessa celebração no próximo ano, numa data ainda a ser definida, quando muitos colegas que até mesmo já haviam sido contactados para falar em nossa comemoração serão novamente chamados, e quando faremos inclusive uma homenagem de caráter acadêmico, né, aos fundadores do programa já falecidos, Roberto Cardoso de Oliveira, Luiz de Castro Faria e David Maybury Lewis, que por esse motivo não constam dentre os homenageados hoje à tarde, né? Eu agradeço de antemão, né, aos que vão compor essa mesa da manhã, por terem se prontificado a compartilhar esse momento conosco, em especial ao reitor da UFRJ, Roberto Lerner, que tem tido um papel fundamental na defesa da nossa universidade, diante de todos os ataques, né, que a universidade vem sofrendo. Aproveito para comunicar que a professora Leila Rodrigues da Silva, pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da UFRJ, que foi convidada e que é uma pessoa que tem se desdobrado para apoiar os programas de pós-graduação do Museu Nacional a superar as consequências do incêndio, né? Ela nos avisou que não poderá comparecer, né, em função de demandas urgentes da pró-reitoria, e que o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, que também vem energicamente buscando soluções para a reconstrução do Museu Nacional, ele se encontra em viagem ao exterior e não pôde comparecer, sendo representado hoje pela nossa vice-diretora Cristiana Cerezo, a quem também agradeço, né? Passo então a chamar os que comporão a mesa dessa manhã. Em primeiro lugar, o reitor da UFRJ, professor Roberto Lerner. A vice-diretora do Museu Nacional, professora Cristiana Cerezo. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor Ildeu de Castro Moreira. A presidente da Associação Brasileira de Antropologia, professora Lia Zanota Machado.
e o presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, professor Fabiano Santos. Agradeço novamente aos membros da mesa e passo a palavra ao reitor da UFRJ, professor Roberto Leer. Já muito bom dia a todas e todos. Muito bom estarmos juntos na celebração dos 50 anos do PPGás. De fato, estamos celebrando em tempos ásperos, mas essa celebração ela é muito necessária nesses tempos ásperos, porque reafirma as nossas práticas acadêmicas, cria condições para estarmos juntos, refletirmos sobre o porvir, também as dificuldades do presente, dificuldades materiais, mas, sobretudo, dificuldades que se adensaram pelo terrível acontecimento do dia 2 de setembro, em que nós sabemos que estudantes, técnicos, professores tiveram perdas que são difíceis de mensurar, de qualificar, e nós estamos justamente nesse esforço de reconstrução, porque entendemos o lugar e a importância do PPGás para a ciência brasileira, e também, de uma forma mais geral, do Museu Nacional para a ciência e para a cultura no país. Então, sinto-se todos cumprimentados, muito bom estarmos, insisto, juntos nesta manhã. Estamos celebrando 50 anos num contexto em que diversas das nossas unidades estão também celebrando seus 50 anos. Nascidas da dissolução da Faculdade Nacional de Filosofia, ambiente que permitiu que a UFRJ tivesse as características muito específicas que constituem a UFRJ. O ambiente intelectual possibilitado pela FNFI, com tanta diversidade de linhas de trabalho, de áreas de conhecimento, tudo isso, de fato, criou um ambiente acadêmico extremamente inovador, ousado intelectualmente, que possibilitou que as áreas que foram desenvolvidas a partir desta matriz fossem áreas que se caracterizam, de fato, por uma enorme ousadia teórica, intelectual, epistemológica, enfim, em todos os seus domínios. Então, estamos celebrando essas unidades e áreas de conhecimento que foram ganhando maior autonomia, enfim, ao longo dos últimos 50 anos, é algo muito significativo para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma dessas características que vem desse ambiente intelectual foi justamente uma aproximação e uma crescente imbricação entre o ensino e a pesquisa. E também a interpelação dos problemas dos povos, a interpelação das questões socioculturais, enfim, que vem marcando a produção intelectual, teórica, enfim, as contribuições de formação do PPGás e, de uma forma mais específica, das diversas linhas da antropologia que nós temos em nosso programa. Importante destacar a relevância deste programa para que nós possamos compreender melhor a nossa formação social e o presente. A perspectiva etnográfica, enfim, possibilitou que, em diversas áreas do conhecimento, nós
deixássemos de falar em sujeitos que não tinham rosto. E eu penso que esta mirada teórica, ela é muito significativa porque, de fato, possibilita no campo das ciências sociais que as diversas formas e expressões da humanidade pudessem estar presentes em nossos estudos. E aqui nós temos, de fato, um programa que dá voz a todos que têm um rosto humano. Isso, numa universidade com as características do UFRJ, é algo muitíssimo importante para a forma de produção do conhecimento e dos processos formativos que nós temos em nossa instituição. E esta perspectiva de diálogo, temperada pela etnografia, pelos conhecimentos linguísticos, nos possibilitam também uma forma específica de pensar a produção do conhecimento, as miradas epistemológicas, particularmente abrindo continentes e caminhos para uma crítica, uma visão eurocêntrica, enfim, inclusive no próprio campo da antropologia. E isso, para o UFRJ, seguramente é algo muito importante, porque assegura este histórico rigor, e rigor com ousadia intelectual, que não é muito fácil, né, manter uma avaliação sempre no topo do sistema de avaliação, né, atualmente, conceito 7, sem estar, digamos, adaptado a cânones acadêmicos, é algo que merece um registro muito especial, e é também uma perspectiva que nos encoraja a ter ousadia intelectual. É um programa que, com todas as suas vertentes de conhecimento, assegurou, de fato, condições para que pudéssemos ter um programa de excelência, mas, insisto, um programa de excelência que não está, digamos, amoldado, né, adaptado a certos cânones que, num certo contexto histórico, são reconhecidos, digamos, como os cânones mais importantes. E também as aberturas que este programa nos possibilita em diálogo com diversas experiências do mundo. Agora, a solidariedade de diversos museus e bibliotecas, enfim, em todo o mundo, mostra esta legitimidade acadêmica mundial do nosso programa, e isso é um tema de imensa importância para o UFRJ. Aqui temos, insisto, uma internacionalização que tem como fundamento a possibilidade de diálogos horizontalizados, e esse imenso reconhecimento de todos os grandes museus, bibliotecas, enfim, é algo que faz justiça à trajetória acadêmica do PPGás. Há poucos dias recebi uma ligação do Dr. Prieto, do Instituto Nacional de Antropologia Histórica do México, extremamente sensibilizado, e isso acontece todos os dias, em todas as frentes, enfim, essa imensa solidariedade e reconhecimento, inclusive para a constituição da antropologia nesses países. No caso do México, eles reconhecendo que muitos dos seus grandes antropólogos tiveram sua formação aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também a revista Mana, enfim, todo o trabalho que possibilitou e possibilita essa interação internacional do PPGás. Hoje não é, obviamente, um dia para nós termos aqui uma sessão de trabalho, no sentido de pensarmos o futuro, né? Mas eu já acertamos, não sei se essa data já foi agendada, ainda não, né? Então, bom, mas vai estar agendada nos próximos dias, de nós termos uma reunião mais específica de trabalho aqui para planejarmos um período complexo que será 2019. Qual é a maior complexidade e desafio de 2019? Além da conjuntura extremamente complexa, né, e plena de tensões que nós teremos em 2019, é seguro que teremos um ano muito áspero, teremos que dar conta de questões muito objetivas. A mais importante delas, a meu ver, é conjugar temporalidades que vão estar coexistindo e que
nós teremos que trabalhar essas dinâmicas temporais de uma forma muito profissional, de uma forma muito qualificada, de uma forma muito objetiva e, no sentido positivo da palavra, pragmática. Porque teremos que assegurar espaços para trabalharmos as coleções e a busca ativa de coleções no plano imediato, mas, ao mesmo tempo, teremos que planejar o que serão as edificações que nós chamamos de anexo, aqui também nessa área nova, né, da cavalariça, enfim, porque é muito importante que as novas áreas do museu e particularmente do anexo possam ser áreas que tenham a característica de contemplar particularidade das diversas áreas do conhecimento que estão sob o âmbito do Museu Nacional. É óbvio que demandas da zoologia, da botânica são específicas, têm particularidades em relação a acervos geológicos ou acervos que estão vinculados ao campo da antropologia. E é muito importante que nós possamos ser muito céleres em relação à construção definitiva dos anexos. Vocês sabem que nós conseguimos o recurso da emenda de bancada, né, 56 milhões, dos quais aproximadamente 25, um pouco mais, talvez, nós vamos alocar para os anexos. E ainda temos recursos que vieram do CNPq, aproximadamente 10 milhões, né, que tem a ver com a nossa infraestrutura acadêmica, e isso envolve uma dinâmica temporal que é muito comprimida no tempo, é uma compressão muito forte de tempo, porque precisamos assegurar a licitação no máximo no início do segundo semestre de 19. E essa licitação só vai ser bem feita se conseguirmos fazer bons termos de referência. Ou seja, especificar com muita precisão exatamente o que é a nossa expectativa de espaço, de concepção de espaço que nós estamos trabalhando aqui no Museu Nacional e particularmente na área de antropologia social. Então essa é uma dinâmica importante, nós temos que então trabalhar com questões imediatas, né, como os módulos para termos espaços que vão ser relativamente provisórios, né? Enfim, o projeto do anexo, e ao mesmo tempo vamos estar discutindo o que será a requalificação do espaço da edificação incendiada. E todas elas têm que ter as vozes, as características, e o pensamento, a perspectiva, a sensibilidade da antropologia social. Isso vai envolver um trabalho, então, muito concentrado. O Fernando tem participado das reuniões do Ministério, enfim, é uma perspectiva agora de tempo, de fato, muito complexa. Vamos estar trabalhando essas 3 temporalidades simultaneamente. Mas eu acho que é uma forma também muito positiva de estarmos celebrando esses 50 anos, porque estamos projetando o futuro. E uma última palavra, eu até peço desculpa por ter me alongado, né, porque hoje, mais tarde um pouco, eu estou intimado aí à Polícia Federal, enfim, para dar informações. Por isso eu pedi, inclusive, para quebrar um pouco o protocolo e falar antes. O campo da antropologia estará sob imensa atenção. Imensa atenção. Das questões socioambientais, a questão das terras indígenas, das fronteiras que vão estar muito mais escancaradas em relação hidrelétricas na região norte, expansão de área para gado, enfim, tudo isso nós sabemos que a lógica, né, enfim, do bloco de poder que opera hoje, né, que está conduzindo os assuntos do Estado, certamente irá intensificar essas frentes, e isso vai nos exigir um posicionamento permanente de defesa, obviamente, dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos povos indígenas, né, dos trabalhadores do campo, enfim, isso certamente vai gerar muita tensão na área. Nós já vimos isso com a CPI da FUNAI, né, e eu penso que isso requer formas de
solidariedade, de articulação, enfim, nacional e internacional, em que vocês podem ter um papel também super importante para que a produção do conhecimento possa se dar de uma forma livre, de uma forma altiva, de uma forma protagônica, enfim, sem que a lógica do medo e do terror, né, de silenciamento da nossa capacidade inventiva, marquem esses tempos tão ásperos e difíceis como estamos vivendo. Nossa instituição é muito vivaz, é uma instituição muito, enfim, de muita iniciativa, com muitas imbricações nacionais, internacionais. Eu creio que essa forma de solidariedade em diversas universidades no mundo, no Brasil, movimentos, enfim, isso também vai criar conexões de novo tipo que vão possibilitar horizontes de futuro alvissareiros para todos nós. Então, com confiança, com determinação, enfim, vamos seguir celebrando o sentido dos 50 anos do PPGás, olhando para o futuro e, sobretudo, afirmando a importância que este programa tem para nós pensarmos a nossa realidade sócio-histórica, enfim, e também como podemos forjar caminhos para que o nosso país seja, de fato, um país aberto à democracia de todos e em todos que têm um rosto humano. Então, parabéns, PPGás, estamos muito motivados, felizes por estarmos nessa celebração. A Associação Brasileira de Antropologia tem tido um papel extremamente destacado, enfim, em todas as coisas, assim como a SBPC, então estarmos aqui também com as nossas entidades é motivo de júbilo e de otimismo em relação à nossa possibilidade de transformar o tempo histórico. Parabéns, PPGás. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa abertura, né, dos 50 anos do PPGás. E estou, então, substituindo o professor Kellner, que está em viagem na China, né? E queria cumprimentar o excelentíssimo reitor, né, o teu, né, presidente da ABA, professor John. Bom, fiz um texto aqui para poder me organizar melhor e não falar de improviso, achei mais fácil. Bom, o programa de pós-graduação em Antropologia Social foi o primeiro curso de pós-graduação do Museu Nacional e o primeiro curso de Antropologia Social do Brasil, criado em 1968, em pleno ano de chumbo da ditadura militar. Desde a sua criação, foi uma referência de excelência nos estudos de Antropologia Social, recebendo a nota 7 da CAPES, desde o início das suas avaliações. O programa desenvolveu um modelo inovador de articulação entre pesquisa e ensino, produzindo conhecimento original acerca da realidade sociocultural do Brasil e de outros povos estrangeiros. E, com isso, contribuiu enormemente com a reafirmação do Museu Nacional como instituição ímpar no cenário nacional e internacional. Com um corpo docente altamente qualificado, em conjunto com a equipe de técnicos administrativos e os alunos da casa, o PPGás formou 495 dissertações de mestrados e 342 teses de doutorado ao longo desses 50 anos. Esses números são relativos até 2016. Uma grande contribuição para a formação de recursos humanos e que muitos, sem dúvida, assumiram posições importantes dentro da área, aqui no Brasil e fora, como ressaltou bem o reitor. Hoje é um momento de comemoração, mas, ao mesmo tempo, de grandes reflexões. A casa sofre o seu maior pesadelo e maior desafio desde a sua fundação em 1818. Como bem retrata a Roda da Fortuna, a vida tem altos e baixos, luz e sombra, alegria e tristeza. E esse é um momento desafiador, com as perdas incalculáveis devido ao incêndio do último dia 2 de setembro. Aliado a esse cenário, estamos em um momento político delicado, com a troca de governo e incertezas quanto ao futuro do Brasil. O PPGás, com sua longa existência e com professores experientes no cenário político-científico, são clamados a participar ativamente da reconstrução do museu, em conjunto com os demais departamentos da casa. Precisamos nos unir como instituição
na realização de propostas de projetos em áreas estratégicas como coleções, exposições, extensão e a continuação, claro, das pós-graduações do Museu Nacional. O individualismo característico de muitos não cabe mais numa situação limite em que estamos vivendo. Espero sinceramente que a comunidade do museu supere esse momento tão difícil, com muito trabalho, dedicação e garra, pois a chance de ter um novo museu depende principalmente de nós e desse movimento de união, foco e acreditar que é possível. Portanto, eu peço a todos vocês, acreditem no novo museu, acreditem, e sendo assim o universo vai conspirar a favor. Logo após o discurso do reitor, é importante a gente ver que eu acho que a gente já está nesse caminho, né, de reconstrução. Essas verbas conseguidas, né, com articulação com a reitoria, né, com o Roberto, professor Kellner também, enfim, são extremamente importantes. A gente está em vias realmente de conseguir esse terreno, que é uma área grande, são 40 mil metros quadrados. Estamos em conjunto com o TJ, que vai auxiliar também em mais recursos no cercamento do terreno, né? A verba vinda também do Ministério de Ciência e Tecnologia é extremamente importante, então a gente tem chance, de fato, de construir prédios e não só ficarmos limitados aos containers. Então, é um momento realmente desafiador, mas eu acho que a gente está no caminho e a gente precisa dessa união como instituição. Eu acho que esse que é o grande passo para que a gente não faça tudo isolado. E cada vez mais isso tem aproximado, né, a casa. Então, sem dúvida, esses momentos, uma vez lá na frente, a gente vai estar mais forte e, quem sabe, até, né, com um novo panorama, né? Claro que já é um novo museu até para o mundo, né? A gente não imaginava uma repercussão desse quilate. Então, são de repente, as dificuldades que vêm, que, de repente, a gente vai tirar, né, o melhor disso. Então, o que a direção espera é isso, essa união e que a gente possa se reconstruir, né, enfim, de forma unida. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado aqui pelo convite do PPGás para estar aqui nessa comemoração dos 50 anos. E muito feliz também por estar com muitos amigos aqui nessa área. E para a SPPC é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, porque a SPPC tem uma participação desde a sua criação, né? E o Otávio, nosso presidente de honra da SPPC, teve uma participação sempre muito intensa e a gente trabalha todo o tempo junto, né, com a ABA, né, com as entidades e portanto, a SPPC está fazendo 70 anos esse ano, somos um pouquinho mais velhos do que o PPGás e vamos continuar assim por muito tempo, com certeza, mas é muita satisfação parabenizar vocês por esse evento. E também registrar isso, né, que já foi registrado, foi criado num momento difícil, e nós estamos vivendo também num momento difícil, né? Então, dificuldade não é o problema para nós, a gente tem de ter capacidade, de ter união, ter visão, para a gente poder superar essas dificuldades. Eu lembro que a SPPC em particular, né, realizou uma das suas reuniões anuais aqui no Museu Nacional, em 1957, né, uma das primeiras, foi a primeira do Rio de Janeiro, e o tema era as instituições científicas. Então foi um momento muito marcante. Eu acho que o PPGás tem essa história de ter uma alta qualificação científica, de ter engajamento social e de ter também compartilhamento, né? Muitos de vocês, e alguns até hoje aqui, né, são muito ativos na questão da própria compartilhar esses conhecimentos com a sociedade, que é um ponto fundamental, né? O próprio processo da ciência hoje, né, Otávio, foi criada com uma participação muito intensa aqui. Eu lembro também que esse ano a Constituição brasileira faz 30 anos e a gente tem aí fazendo todo o movimento para defendê-la, né? Porque ela está em causa em vários aspectos importantes, mas teve uma participação muito decisiva de todo o pessoal da antropologia, né? O Gilberto fazia parte da comissão da SPPC que fez uma proposta para a nova Constituição, para a Constituinte, e essa proposta da SPPC, eu estava revendo recentemente, que nós estamos fazendo uma publicação sobre isso, ela teve muito da Constituição brasileira sobre populações indígenas, sobre direitos humanos, sobre educação, está lá. O capítulo de ciência e tecnologia que tem na Constituição brasileira
foi fruto do movimento das universidades, aqui o FRJ também participou bastante, né, dos movimentos docentes e da SPPC. Então, ou seja, a gente tem na Carta Magna brasileira, que nós temos que defender nesses dias, né, vários dos aspectos positivos de avanço que houve ali, teve uma participação muito intensa de vocês, né, da comunidade científica. Eu acho que a gente tem de resgatar isso, porque mostra que mesmo num momento muito difícil, né, aliás, a primeira proposta de se organizar de maneira, de se criar uma Assembleia Nacional Constituinte, saiu da famosa reunião da SPPC de 1977, na PUC, num momento dificílimo. A moção foi: vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para superar o momento do regime ditatorial que vivíamos. Eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que é importante a gente resgatar isso para ver que em momentos difíceis como nós estamos vivendo, a gente tem que fazer aquilo que foi feito, né? Nós temos de estar unidos, juntos, discutindo, debatendo, evidentemente dentro do espectro natural de diversidade de opiniões políticas e ideológicas que a universidade tem que abrigar, né? Porque ela é isso, a cara dela é isso também. Eu acho que a gente está vivendo nesse momento e, portanto, a gente queria agradecer muito aqui em nome da SPPC toda essa participação de vocês todo o tempo, parabenizar essa iniciativa, dizer que vocês têm todo o direito de se orgulhar, e apesar do momento particularmente também difícil para vocês, da questão do Museu Nacional, né, do incêndio absolutamente catastrófico que aconteceu aqui, com prejuízo para a ciência mundial, né, esse processo de reconstrução é decisivo. Então, esse fato de ter se unido, né, com o parlamentar do Rio de Janeiro, tiveram sensibilidade para colocar mais recursos para essa reconstrução, agora é essencial. Agora é fundamental que vocês acompanhem também, né, Roberto, com agilidade, o uso desse recurso. Eu sou do Estúdio de Física, que o nosso prédio está lá desde 2005, parado, ali na Ilha do Fundão. Então, atentos vocês, eu acho que é fundamental que a comunidade acompanhe, cobre de todas as autoridades responsáveis que isso ande, porque a gente vive um processo no Brasil que essa questão da judicialização exagerada da coisa pública faz com que muitas dessas coisas travem o avanço. Às vezes a gente consegue até o recurso, mas não consegue viabilizar. Então vai ser fundamental a participação de vocês intensa todo o tempo, para que vocês possam reconstruir o Museu Nacional como ele merece. O país merece o Museu de História Natural, como tem o Museu Nacional, reconstruído, né, com impacto significativo em escala nacional e escala mundial. Então eu acho que essa é uma tarefa de todos nós, e a SPPC certamente está junto de vocês nisso aí. Eu só termino dizendo algumas questões emergenciais que a gente está vivendo, mas para a gente também compartilhar inquietudes e também ações que nós temos que fazer. Vocês estão sabendo que nós temos uma dificuldade tremenda no orçamento para a ciência para o próximo ano, inclusive do CNPq. Então nós estamos fazendo uma ação forte sobre o Congresso Nacional, forte no sentido que a gente tenta fazê-la forte, mas se ela é forte é outra questão. Nós fizemos audiência pública semana passada, fomos aos relatores, fizemos uma carta ao ministro Kassab na sexta-feira, assinada por inúmeras entidades, dizendo que a gente não aceita que o CNPq no ano que vem tenha menos 28% do recurso, que já está muito lá embaixo. Então o CNPq precisa, para poder manter o nível desse ano, com as bolsas atendendo bolsas para o exterior em nível baixíssimo, de 4% da demanda apenas, com bolsa para produtividade de pesquisa lá embaixo, com bolsa de mestrado e doutorado, que são 40% do que era anos atrás, né? Se o CNPq não tiver mais da ordem de 300 milhões, ele vai ter muito menos que tinha esse ano. Então vai parar de pagar a bolsa em setembro do ano que vem. Então esse é o número concreto se a gente faz a conta. Então nós estamos fazendo uma pressão muito grande para reverter esse quadro, e é possível, né, se houver uma decisão política nessa coisa. Porque eles dizem que a emenda constitucional 95, mas isso tudo dentro da própria emenda constitucional 95, que é uma batalha nossa para a revogação dela, mas dentro dela é possível fazer remanejamento. E o segundo deles é que nós temos 4/5 do recurso do chamado FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é fundamental, né, que a FINEP que gere, mas também incide sobre o edital universal do CNPq, incide sobre recursos para a infraestrutura das nossas instituições, das nossas universidades, incide sobre a questão da inovação. Está com 4/5 dos recursos que estão congelados, a priori. Significa que teria esse ano 4,4 bilhões dos fundos setoriais, que provém de áreas econômicas, portanto, pela lei, eles têm que ser usados em pesquisa e desenvolvimento, mas não são, eles são congelados numa reserva de contingência, de maneira que vai ter à disposição apenas 900 milhões, o que não paga nem o que a FINEP está devendo. Para se ter ideia de duas agências fundamentais, né? Houve um movimento aí que conseguiu segurar o recurso da CAPES no nível do ano passado,
O que a gente comemora como vitória, a gente está comemorando como vitória, está lá embaixo, mas não descendo mais. Então eu estou colocando isso para vocês porque certamente é um momento importante da gente estar discutindo isso, a gente está discutindo com os nossos estudantes, com os nossos colegas, para a gente se mobilizar em torno disso. Claro que tem um desafio do novo governo que acena aí com dificuldades imensas em várias áreas. Nós estamos também numa batalha constante no Congresso Nacional por causa da escola sem partido, a questão também da fusão ou a extinção do Ministério do Meio Ambiente, né, com o Ministério da Agricultura, que nós fizemos um posicionamento contrário a isso. Tem toda a questão das populações indígenas que podem ser profundamente afetadas. Então, obstáculos, desafios, nós vamos ter bastante em 2019, né, Roberto? Agora, a gente precisa de duas, eu acho que a gente tem 3 palavras aí que eu resumiria mais ou menos o nosso dilema. Eu acho que um deles é resistência, né, que é uma palavra permanente em momentos de dificuldade, para a gente manter aquilo, o cerne da atividade científica do país, da atividade educacional, de uma perspectiva de construir uma sociedade menos desigual, né? E um segundo ponto é a questão da gente manter a cabeça fria para poder avançar também. A gente tem de propor avanços. A nossa universidade, os nossos projetos de pesquisa, tem também de estar mais ligado com a sociedade em vários aspectos, para a gente poder ter força para resistir. Então, nesses momentos, eu acho que é importante a gente avançar em algumas ideias, renovar as nossas mentes em termos de ter outras estratégias de enfrentamento de situações difíceis como a gente está vivendo aqui. Mas essas palavras eu acho que são essenciais, e eu acho que o fato da antropologia ser uma área que dialoga o tempo todo com a ciência, com o humano, com a sociedade, é fundamental a participação de vocês em todas essas instâncias. Nós estamos fazendo um diálogo aí com o novo ministro de Ciência e Tecnologia, que está prometido para os próximos dias, e vai ser fundamental ter a presença de vocês também debatendo isso. Quer dizer, que estratégia nós temos para os próximos tempos com um governo que acena com uma perspectiva extremamente conservadora e moralista dentro do quadro político mais geral do país. Então nós temos de ter, e vocês são certamente um setor fundamental para trabalharmos em conjunto em relação a isso. Então a última palavra é essa, é união. Temos de estar juntos, e juntos a gente pode enfrentar problemas da ordem que nós vamos ter certamente em 2019. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, um bom dia à mesa, um bom dia a todos e todas. Realmente foi uma honra o convite que eu recebi pelo John Comer e pela Elvira de estar aqui presente nesse momento que é um momento de celebração que coincide, celebração de 50 anos, que não há como não celebrar os 50 anos do PPGás, e coincide com alguns meses da tragédia relativa ao incêndio do Museu Nacional. É também um momento que coincide com uma dupla tragédia, do meu ponto de vista, que é a tragédia que nós temos que nos movimentar e inventar para poder responder, que é a tragédia da mudança política, no sentido de que, do meu ponto de vista, se as políticas sociais e tudo mais já tinham um problema contínuo no Brasil em desenvolvimento, Brasil com políticas que por muito tempo não respondiam às necessidades da população, mas que hoje eu entendo que nós quase que perdemos uma narrativa. Nós perdemos esse chão, essa casa, que é a fala dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, como dizia o reitor, dos rostos, das pessoas com rosto, dos sujeitos, cidadãos dessa sociedade, em que falar em nome dos direitos, em nome da diversidade cultural, das pessoas com rosto, dos sujeitos, cidadãos da sociedade, parece que está, digamos assim, em perigo, né? Ou seja, essas últimas eleições fizeram-nos ver que os próprios fundamentos da democracia foram discutidos. Eu digo, a própria dignidade da pessoa humana foi discutida, a própria noção de igualdade, a dignidade de todos. Então, eu vejo que, fazendo, acho que um retrospecto assim, rápido entre os anos 77, né, que se pensava como chegamos a uma ordem democrática, e
e qual é o esforço que fizemos, era um esforço que me parecia que tinha mais repercussão, quer dizer, era muito difícil, mas ele tinha a possibilidade de repercussão, porque havia um imaginário de um progresso, de um desenvolvimento, de uma chegada aos direitos, de uma chegada à democracia. E a impressão que eu tenho é que hoje a resistência nossa será maior porque você não tem um ideal tão compartilhado. Isso que realmente me assusta, o ideal compartilhado dos direitos da pessoa humana, dos direitos da dignidade, dos direitos à diversidade. Diversidade posta numa palavra tão querida pela antropologia, que é a diversidade cultural e a diversidade de gênero, de raça, de sexualidade, que foram todos os movimentos sociais que proliferaram e cresceram a partir da Constituinte e que são, na verdade, o grande tema da antropologia. Então, eu vejo que isso aqui seria, basicamente, um lugar que nos coloca numa investida e de uma união maior ainda, porque, na verdade, nós não temos uma relação agora com uma sociedade brasileira conservadora. Nós temos a resistência que nós temos que enfrentar, é um movimento neoconservador que tem uma segmentação dentro da sociedade, que baseia-se nos valores conservadores, mas que é muito mais do que isso, ou seja, que tem uma pauta definida, uma pauta moralista, uma pauta que vai entrar na educação, quer dizer, que vai enfrentar o modo pelo qual nós temos produzido, como eu dizia, estava conversando com o Ildeu sobre a inovação, que é uma inovação social. Quanto a antropologia fez por uma inovação social que significava o quê? Significava a possibilidade de construir, de propor políticas públicas de saúde, de segurança. Quantos nós não inovamos, de legislação? Quanta produção das ciências humanas não foi inovadora para uma sociedade democrática? Eu acho que é profundamente, quer dizer, o valor agregado que as ciências sociais, as ciências humanas deram à sociedade brasileira, para mim é fantástico. Só que a minha pergunta para pensar qual é a estratégia, ou seja, se nós dissermos que nós produzimos isto que é políticas públicas de segurança, de saúde, é isso ou é exatamente o que o novo governo não vai querer? Ou seja, qual é a nossa estratégia de fala? Estratégia dos direitos humanos, ela é uma estratégia difícil, que eu acho que nós devemos manter, mas sabendo que nós também temos que conversar de outras formas, talvez pelas políticas públicas, mas, enfim, eu sinto que nós temos, né, e aqui pensando o Museu Nacional, nós temos que pensar juntos o que fazer diante de tantas tragédias, né? Então, eu gostaria agora de começar a ler um trecho de um texto que evidentemente, a Associação Brasileira de Antropologia, fizemos uma nota, né, porque eu brincava com o Antônio Carlos, que o quanto a produção de notas da associação, ia saber se elas valem ou não, mas valendo ou não, nós continuamos fazendo notas, cartas, manifestações. Muito bem. Agora eu acho que cada vez mais, Ildeu, Unbox, cada vez mais nós estamos querendo fazer uma conversação entre as associações, né? Inclusive na reunião que nós fizemos na Unbox, o Fabiano e a SBS e a ABA, nós pensamos em fazer ouvidorias para ver se defendemos o que vai ocorrer dentro das universidades. Eu acho que primeiro não vem uma lei contra as universidades, né? Enfim, ela está em trâmite no Congresso, a escola sem partido, mas eu acho que o mais importante é que imediatamente já houve uma incitação de incidentes nas universidades. Então, eu acho que nós temos que nos propor, quanto associações, e também os reitores e a ANDIFES, enfim, nós temos que nos propor, porque isso sim, não necessariamente vai ter uma política imediata contra as universidades, mas vai ser uma
incidência de estabelecimento, de propulsão de conflitos dentro das universidades. Então, eu acho que nós temos que pensar sobre isso, e além da defesa da ciência e tecnologia, a defesa da educação e da universidade, elas são fundamentais. Mas eu queria voltar ao Museu Nacional. Naquele momento, a ABA fez uma nota, mas eu também escrevi 2 artigos sobre isso, pequenas, e vou ler uma parte dele para dizer, é mais naquele momento que nós vamos lá. O Museu Nacional em Chamas deixou o Brasil e o mundo internacional chocados. Acervos perdidos e recuperados. Memória nacional transformada em cinzas. Patrimônio arquitetônico em total risco. Perguntas sobre a gestão e a responsabilidade. Ao perguntar, a imprensa já sabia das respostas. Tratava-se de uma tragédia anunciada. Em 1995, notícias ganharam a televisão e os jornais sobre enchentes e cupins na estrutura de madeira do Museu Nacional. Salas de exposição foram fechadas no decorrer das décadas, algumas reabertas. Notícias em 2013, em 2015, vocês estão aqui, muito mais deve ser, entre tantas outras, anunciavam e recontavam a precariedade das condições materiais. Como antropólogo, em contato com colegas antropólogos que ensinam e pesquisam no museu, alguns de vocês estão aqui, acompanhei-os no emudecimento e na indignação. Poucos conseguiram dar depoimentos. Quem deles e delas não se chocaram ao se deparar com as chamas do Museu Nacional ou receber WhatsApps do que acontecia? Estarreceram-se, não porque não soubessem da precariedade material do espaço em que trabalhavam. Os pesquisadores já sabiam, a comunidade antropológica de todo o Brasil já sabia. O privilégio de trabalhar no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista contrastava com a precariedade visível das condições materiais e da vivência do risco pela chuva, pelos cupins nas madeiras, pelas instalações elétricas de todo o museu. Colegas já me disseram o que fazer se as verbas solicitadas são consideradas impossíveis nas mediações com o Ministério da Educação. Onde se concentrava o esforço dos pesquisadores? Nas constantes e insistentes solicitações de mais recursos pelos dirigentes e pesquisadores para a manutenção do museu. E a fala do Luiz Fernando na Ampox foi muito clara de quantos e como isso, de alguma forma, que a gente sabia de fora vai escrever, e que alguém de dentro recompõe essa trajetória dos pedidos insistentes e solicitações não conseguidas. E no segundo, no cuidado com a coleção do acervo etnológico, no cuidado da qualidade do ensino e da pesquisa e no cuidado com a Biblioteca Franciscana. A antropologia social perde um acervo único de diversidade cultural dos povos indígenas e das conexões África e Brasil, conseguido através de pesquisas etnográficas e etnológicas e de doações, além de objetos de cultura do Pacífico. O ensino e a pesquisa podem e serão recompostos, estão sendo recompostos em outro espaço como este espaço. Mas haverá uma perda, que deverá ser ganha a partir da reconstrução e com todas as dificuldades da perda de uma casa e a mudança de outra casa, que independentemente do seu espaço será melhor ou pior, é uma outra casa. A antropologia biológica que se situa no espaço do curso de pós-graduação em arqueologia, e toda a arqueologia também perde, quer dizer, dentro do campo acadêmico, a antropologia e a arqueologia são irmãs neste esforço de alguma coisa que já foi só antropologia, que era um único campo imaginado, outro pode ser 2 campos, mas são irmãs. Imagine que o espaço todo, de todas as outras ciências, como a zoologia, a botânica, perderam. Então há uma sororidade aqui nessa perda. Então, de quem é a responsabilidade? Naquele tempo, eu vou repetir o que eu escrevi naquela hora, mas evidentemente vocês sabem mais do que isso. Já ouvi uma voz entrevistada pela imprensa dizer que a responsabilidade é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não entendo assim.
Verbas que advêm do Ministério de Educação para as universidades devem se dividir entre custeio, pessoal e investimentos. Cada vez mais os gastos obrigatórios de pessoal tornam maiores fatias do pouco que é atribuído à universidade. Fiquei espantado quanto a imprensa, os políticos pretendem não saber nada sobre o que é a política universitária. Me espantou. Não é possível não saber dessa forma, que aí é um não saber para mim que é a partir de uma visão de interesses para não saber, porque não dá para não saber, né? Ou seja, tem interesses por trás contrários à universidade. As verbas de manutenção, tudo isso vocês já sabem, mas só para terminar, do Museu Nacional, que deveriam estar em torno de 520 desde 14 para o museu, chegaram a cerca de 300 mil em 17, e em 2018 tinham sido recebidos até setembro 53 mil. Aí só um contraste. O programa televisivo da Globo News, nos últimos anos, atesta que cerca de 560 mil reais foram gastos com lavagem de 83 carros oficiais, né? O que dá, digamos, a medida que é impossível não fazer. Os cortes nos últimos anos das políticas de ciência e tecnologia e política, e tudo mais você já sabe, não vou dizer, o que não há de recursos para as verbas do Ministério da Educação para todos os museus, e, portanto, há o poder público deixou de lado todos os museus universitários, assim como deixa os hospitais universitários também, né? Então, você tem, e isso acrescido que os cortes dos últimos anos, políticas de ciência e tecnologia, políticas de educação e cultura, transformaram-se, então, em cortes aos direitos culturais, a preservação da memória no Brasil e a produção da ciência e tecnologia. A política do atual governo, possivelmente, esperamos que não, né? Exterior, ao cortar gastos, contribuiu drasticamente para diminuir os recursos necessários à ciência, tecnologia, cultura e educação, atingindo irrecuperavelmente a preservação da memória nacional, simbolizada pelo Museu Nacional, e atingindo um dos primeiros centros de produção de pesquisa e de cultura em que a antropologia participa de forma indiscutível. Eu queria ainda lembrar que a gente não pode esquecer, nos seus inícios, do nome de Heloísa Alberta Torres, antropóloga, em que ela se dedicou, né? Ela, nascida em 1895, se dedicou à antropologia e procurou no Museu Nacional o professor Roquete Pinto. Entrou na divisão de antropologia e etnografia e ela passa, em 1931, a ser nomeada para o cargo de professor-chefe da seção de antropologia e etnografia e, posteriormente, ela exerce a função de vice-diretora do Museu Nacional. Em fins de 1938, ela foi nomeada diretora do Museu Nacional, permanecendo até 1955. Então, eu queria dizer que essa inserção da antropologia dentro do Museu Nacional ela é fundamental. E queria, então, também lembrar que Heloísa Torres, ela faz com que a primeira reunião de antropologia seja no Rio. Em 1953, na cidade do Rio de Janeiro, a partir do esforço da Heloísa Alberta Torres, foi feita uma reunião, a primeira reunião, congregando com a vista de criar uma Associação Brasileira de Antropologia, em 53, no Rio. A ABA, de fato, foi fundada na reunião seguinte, em Salvador. Então, eu queria, basicamente, mostrar como você tem uma vinculação não só com o primeiro centro de pós-graduação, mas como também a primeira reunião que se faz para criar a Associação dos Antropólogos, em que esse esforço também. Então, ou seja, a figura da Heloísa, me parece que ela vincula aquilo que hoje nós temos um problema, ela está na criação, talvez na produção, dessa vinculação entre ensino, pesquisa, acervo cultural e antropologia. Então, eu queria realmente lembrar da figura da Heloísa e da associação, quer dizer, como é que essa construção se fez por uma
um grande estímulo de vários outros, evidentemente. Mas, como eu estou aqui sentada, eu acho, nesse momento dos 50 anos do museu e a questão toda do museu, que antecedeu o PPGAS, eu acho que é fundamental ver a figura da antropologia como importante como centro de pesquisa, como centro de cultura e como também centro de ensino. Né? Então, só queria lembrar aqui também que, na época da Constituinte, nós temos figuras da Manuela Carneiro Cunha, que ela faz uma grande defesa dos direitos indígenas da Constituinte, e da figura também do Antônio Augusto Arantes, né, que, em termos de direitos culturais, mostra um pouco o percurso, digamos assim, dos antropólogos e da sociedade científica na vinculação e na produção que depois foi a Constituinte, dos termos que estão na própria Constituição de 88 e que, portanto, revelam essa profunda relação, digamos, política e visceral mesmo da construção da democracia e da construção dos direitos da diversidade cultural, porque imagino que realmente a questão indígena e a questão quilombola e a questão dos povos tradicionais se deveu profundamente à presença da antropologia e não de outras figuras do meio científico ou político, além dos próprios sujeitos que se propuseram a tal. Então, eu tenho a impressão que o nosso momento agora é um momento que também vai nos levar a essa pergunta angustiante. Os desafios nossos, pela Associação Brasileira de Antropologia, sempre foram de uma presença muito forte, pública. Né? A ideia do intelectual público, ela está presente em cada um de nós, mais ou menos, uns mais, outros menos, mas se você olhar como associação como um todo, ela tem uma figura pública, política, ela se expõe para tal, ela defende determinados direitos claramente. Quer dizer, na antropologia não se vive muito só dentro da academia, é uma relação meio visceral com os direitos da sociedade, com os direitos da sociedade civil, com os direitos da diversidade cultural. Então, nesse ponto, eu digo que nós estamos também numa encruzilhada, num novo ciclo, que é como, de alguma forma, nós nos apresentamos, como é que nós podemos ter conversação diante de alguma coisa que nos atinge, talvez, todas as ciências humanas, mas especialmente a antropologia, e talvez também uma outra coisa que trabalho com questão de gênero, que atinge, basicamente, a questão da liberdade de manifestação de pensamento e da liberdade da defesa da questão do enfrentamento ao racismo, do enfrentamento ao sexismo, do enfrentamento à homofobia. Então, se vocês olharem no quadro geral da Associação Brasileira de Antropologia, há muitos pesquisadores que trabalham sobre gênero, sexualidade, sobre indígenas, sobre quilombolas, sobre populações tradicionais. Então, nós, de alguma forma, se CPI, FUNAI, INCRA nos disse alguma coisa, nós temos que dizer que a nova política vai nos dizer mais ainda, vai nos colocar mais ainda na berlinda, porque, evidentemente, que quem está ganhando dentro do Congresso é a frente parlamentar agropecuária, a frente pluralista e a frente parlamentar evangélica e a frente Tabala, com todas as suas negociações que eles puseram para cima o candidato atualmente eleito. Então, nós teremos, portanto, à frente, eu diria, um enfrentamento muito grande em relação à manifestação dessas questões da liberdade e um grande movimento também, especialmente no modo pelo qual se realizam estudos, laudos,
que antropólogos fazem sobre territórios quilombolas, indígenas, etc. Ou seja, eu imagino que nós precisamos um apoio bastante grande à defesa dos direitos sociais e estratégias para dizer que, na verdade, nós produzimos inovação social. Obrigada. Em primeiro lugar, agradecer o convite, João, os colegas do PPGás, para a Unpox estar aqui representada na mesa de abertura, nessa celebração dos 50 anos do programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional. Saudação ao reitor, Roberto Lerner, e os colegas da mesa. Uma grande honra representar a Unpox nesse momento, especificamente por conta de ser o programa de antropologia social do museu uma referência nacional e internacional nas ciências sociais. No que tange a Unpox, é importante dizer que a Unpox é uma associação de programas de pós-graduação, e o programa do museu esteve desde a fundação da Unpox presente nos trabalhos de fundação, desenvolvimento e consolidação institucional da Unpox. O Museu Nacional forneceu quadros dirigentes, seja para a presidência, secretarias, comitês científicos, os diversos comitês, durante toda a história da Unpox. Também os trabalhos aqui desenvolvidos são sistematicamente premiados, as suas teses de mestrado e doutorado, seus livros, premiados nos nossos concursos. Então, acho que a Unpox, a identidade da Unpox se confunde com o museu se confunde com a Unpox. Portanto, é uma grande satisfação estar aqui no dia de hoje, também reencontrando vários amigos, colegas, professores, referências, autores de livros de referências na nossa formação de cientista social. Também dizer que são 200 anos do Museu Nacional, então é o mesmo ano, 50 anos do programa, coincide com a celebração dos 200 anos do Museu Nacional. Então temos aí datas importantes nesse ano, um ano tão desafiador, Então, comentar um pouco esses desafios. Antes disso, quero dizer que estou encerrando meu mandato no Unpox, a próxima presidente será Miriam Grossi, uma antropóloga, de muita projeção, muita articulação e também de muita luta. Então, a Unpox estará aí à frente da luta das ciências sociais, da antropologia. A Bia levantou vários problemas importantes, especificamente voltados para a antropologia nesse cenário, e a Unpox vai ter à frente tanto a Miriam quanto a Ana Pastori, que são antropólogas, na próxima gestão. Então, eu termino a gestão agora, no final do ano, não pude deixar de estar aqui, mas não posso falar muito como praticamente ex-presidente. Se eu falar muito, as pessoas vão dizer: opa, já está se colocando para alguma coisa. Não estou me colocando para nada, vou ficar quietinho depois desses 2 anos frente a Unpox. A Lia comentou uma reunião importante que fizemos a respeito de todas as dificuldades vividas pelas ciências sociais durante esses últimos anos e as dificuldades que virão, certamente, no próximo mandato, seja do Congresso, seja do presidente. Então, nós nos articulamos, a Unpox, com a aba ABCP-SPS, para uma atuação conjunta em relação aos poderes públicos, entendendo poderes públicos não só o Congresso, mas
órgãos importantes do aparelho do Estado, Judiciário, Procuradoria e, por que não, Forças Armadas, né? Ou seja, aqueles aparelhos, né? Aqueles órgãos do poder público do Estado brasileiro interessados na estabilidade institucional, na estabilidade daquelas comunidades, daquelas instituições que foram criadas ao longo dos anos, né? E que fornecem identidade, que se misturam com a própria ideia, né, de desenvolvimento e democratização do país. Nós estamos criando um órgão de atuação, né, o lobby do bem, junto a esses órgãos dos poderes públicos. Também as ouvidorias, citadas aqui pela Lia, as ouvidorias para atuar, ouvidorias de direitos fundamentais, né, de ataques aos direitos fundamentais, que já vinham ocorrendo. Né, estamos atrasados em relação a isso. Então, há urgência para que o Judiciário acione investigações sistemáticas sobre quais os grupos têm feito esse tipo de ataque, para que isso esses grupos sejam considerados organizações criminosas que sejam responsabilizados perante a lei. Certo? Então, o Estado brasileiro está atrasado em relação a isso, e é preciso que nós hajamos em conjunto, né, para provocar o Estado a agir de acordo com a lei. Estamos, então, nesse cenário de muita dificuldade. Aqui, em particular, eu estava na Costa Rica quando o Antônio me falou sobre o incêndio, eu não pude muito o que fazer naquele momento, senão sofrer, né, solitariamente muito o ocorrido. Então, numa sequência, né, de incêndios, de notícias difíceis, mas eu queria só ponderar uma perspectiva de analista de cenário que tem a ver com ciências sociais, assim, terminando aqui a minha fala. A minha percepção é que o país vai continuar vivendo um cenário de instabilidade política e institucional importante. E nesse cenário de instabilidade, justamente só nesse cenário de instabilidade que o cientista social tem muito a dizer. Tem muito a fazer, tem muito a contribuir com o seu conhecimento na busca de soluções, né, viáveis para ao reequilíbrio, vou usar um conceito vago nesse momento, mas reequilíbrio de reestabilização da paz. Mínimo, né? Equilíbrio mínimo requerido para uma sociedade complexa, plural, conviver. Então, eu acho que em breve os cientistas sociais serão chamados para discutir o país, discutir sistematicamente com atores proativos, e a antropologia especificamente nesse cenário, né? Portanto, eu acho que nós estamos comemorando aqui 50 anos de um programa Nota 7, programa de excelência desde seu nascimento, e que vai ser fonte da produção de uma inteligência fundamental central para o país, como foi recentemente, vem sendo, mas numa etapa crucial de reconstrução democrática, com inclusão e desenvolvimento. Parabéns ao programa pelos 50 anos. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Eu, enfim, como atual coordenador do programa, também queria colocar algumas palavras antes da gente encerrar essa sessão da manhã, né? Mas antes disso, eu queria rapidamente fazer alguns agradecimentos, né, àqueles que possibilitaram a realização aqui desse evento. Queria lembrar a Fernanda e Renato do setor de comunicação do Museu Nacional, a Rosa do Departamento de Geologia e Paleontologia, o Veloso do setor de Etnologia, o Roberto e Miguel da Cantina Flor da Amizade,
funcionários do PPGás, em especial o Afonso, e estudantes do PPGás, o Sérgio Salazar, Felipe Juliano, Matheus Marcílio e Jefferson Scábio, e a comissão organizadora da celebração dos 50 anos, a professora Maria Elvira Benites, Renata Menezes, Federico Neibor, Luiz Fernando Duarte e também o professor Antônio Carlos Souza Lima pela coordenação da sessão hoje à tarde, né? Bom, queria dizer que, por se tratar de um evento que enfoca a memória, né, eu não posso deixar de falar um pouco da memória recente ou recentíssima do programa, né? Hoje à tarde a gente vai ouvir um pouco depoimento sobre a memória mais de longo prazo do programa, né? Mas inclusive a memória relativa a esse evento, né, para situar adequadamente o evento. Como eu já mencionei, no PPGás nós vimos já há um bom tempo conversando sobre a realização de um evento relativo aos 50 anos do PPGás. Surgiram muitas ideias que se cristalizaram em torno de um plano de fazer um evento não só comemorativo, mas efetivamente de debate acadêmico que aprofundasse uma discussão em torno da história do PPGás e da antropologia brasileira, bem como das perspectivas para a antropologia e o lugar do PPGás nas transformações contemporâneas da disciplina, né? Essa era a nossa intenção até o início desse ano. Acho que eu não preciso lembrar que esse vem sendo um ano difícil, né, para dizer o mínimo. Um ano que começou tragicamente em março, com o assassinato brutal de Marielle Franco, até hoje impune, e que foi sentido com muita dor no PPGás pela interlocução que alguns de nós, professores e alunos, tínhamos com ela, que era cientista social, e por tudo que ela representava ao afirmar na cena pública e no universo da política, né, temas com os quais o conhecimento que nós produzimos aqui dialoga fortemente, né? A diversidade, a questão racial, questões de gênero e sexualidade, justiça social, o lugar dos direitos e a política democrática, como já foi mencionado pela Lia, né? Foi um ano também de contínua incerteza e insegurança quanto às condições de realização do evento, né, no quadro dos cortes insanos, né, do financiamento à pesquisa, à pós-graduação e à universidade, que nos deixou muito tempo sem saber se teríamos recursos para fazer o evento. E quando finalmente, no final de julho, nós tivemos certeza que teríamos recursos para fazer o evento, sobreveio em 2 de setembro o trágico incêndio do Museu Nacional, né? E o tempo é de seguir tão serenamente quanto possível, fazendo o que sempre fizemos, produzindo um conhecimento que desconcerte certezas e cultivando uma tradição de pesquisa e de ensino que, a nosso ver, vem contribuindo da ótica própria da antropologia para um mundo mais plural. Ao mesmo tempo, ficou evidente que não teríamos fôlego para fazer nesse ano tudo o que havíamos planejado no início do ano, em termos de um evento mais prolongado e aprofundado, de modo que optamos por fazer um evento de apenas um dia e dar continuidade no próximo ano, né? Enfim, como eu já mencionei, um evento mais extenso, centrado no debate acadêmico. Agora, continuando nessa chave da memória recente, é importante dizer que essa história atribulada e complicada da realização desse evento, né, é parte integrante da experiência recente do programa, né, os trancos e barrancos com os quais a gente tem convivido ao longo desses últimos tempos, na experiência de incertezas e desafios cotidianos à continuidade das nossas atividades. Assim como também esse evento é parte dessa vontade de reafirmação dessa continuidade que a gente quis trazer. Essa experiência recente começa lá por 2015, com os cortes cada vez mais brutais, né, de financiamentos públicos, que hoje alcançam, em relação aos recursos da CAPES, né, mais de 75%, em relação a 2012, 2013, sem falar na perda dos recursos de outras agências, né? E esses cortes nos deixaram sem chão para prosseguir o que parecia ser, em certo momento, um rumo inequívoco de expansão, diversificação e renovação do programa, da pós-graduação e da universidade. É um momento que hoje parece bem distante, né? Enfim, mas não faz tanto tempo assim. Esse rumo passava pelo financiamento público à pesquisa, pela reposição de vagas de aposentadoria, pela ampliação da colocação dos egressos, acompanhando a expansão e a interiorização do ensino superior, a democratização do acesso à graduação, as políticas de ação afirmativa, a ampliação dos espaços de diálogo das ciências sociais com as políticas públicas, né? A situação estava longe de ser perfeita, né? Mas vista de hoje parece muito mais auspiciosa e interessante. No caso do PPGás, assim como no caso de todas as pós-graduações aqui do Museu Nacional, o incêndio veio a se compor com essa
degradação mais geral das condições de ensino e pesquisa, né? E modificou radicalmente o que nós considerávamos em dado momento como um horizonte possível. No incêndio, não preciso lembrar que o PPGás perdeu todas as suas instalações, né? Os arquivos institucionais e históricos do programa, arquivos pessoais de muitos dos atuais professores e pesquisadores, bem como alguns dos arquivos de professores que já nos deixaram, que estavam depositados no Arquivo Geral do Museu Nacional, o arquivo da Lígia Sigor e da Giralda Seifert, ou no Centro de Documentação de Linguística, o arquivo da Ioane Leite. E, muito dolorosamente para todos nós, a perda da Biblioteca Francisca Keller, né? Desde então, como todo mundo no Museu Nacional, retomamos as atividades com bastante garra, né? E aqui eu destaco a importância dos alunos e dos funcionários nesse sentido, né? E também recebendo uma enorme solidariedade de colegas de instituições no Brasil e no exterior. E aqui eu aproveito o momento para reafirmar os nossos mais sinceros agradecimentos, né? Mas mesmo assim, com toda essa garra e com toda a solidariedade que recebemos, nós estamos efetivamente enfrentando condições de enorme precariedade, que, se não forem urgentemente superadas, comprometem a reconstrução e a continuidade do PPGás, né? De modo que eu também não posso deixar de registrar o nosso apelo às nossas instâncias dirigentes, sem deixar de reconhecer, é claro, os enormes esforços que vêm sendo realizados nesse sentido por nossos dirigentes, né? Então, para encerrar, se hoje é um dia intenso que nos traz a alegria, né, de estar celebrando os 50 anos e de encontrar e reencontrar agentes desses 50 anos, né, também é um momento de parar para refletir sobre o importantíssimo caminho já trilhado no sentido da produção de conhecimento e consolidação da antropologia como tradição de conhecimento no Brasil. Mas é também um momento de extrema preocupação, né? O PPGás formou, ao longo desses 50 anos, um número bem considerável de antropólogos. Foram até agora 848 dissertações e teses defendidas, né? E esses antropólogos têm destacado a atuação em vários espaços e agências, em especial nas universidades, e trouxeram para o debate público temas e dimensões de conhecimento cuja discussão e aproveitamento, inclusive no sentido de complexificar e sofisticar o desenho das políticas públicas, encontram-se explicitamente ameaçados de bloqueio, né? Também encontra-se explicitamente ameaçada a extensa rede de interlocutores e interlocuções que o PPGás cultivou ao longo dessas décadas, com indígenas, camponeses, quilombolas, populações tradicionais, favelados, os que seguem religiões de matriz africana, LGBTs, lideranças e militantes de trabalhadores urbanos e rurais, feministas, movimentos negros e assim por diante. Para muitos desses interlocutores, a democracia nunca chegou plenamente, como inclusive nossos trabalhos testemunham e documentam. Mas hoje as condições de luta por espaços de existência desses povos e coletivos e de busca de um mundo mais justo e democrático estão dramaticamente pioradas e os riscos estão terrivelmente maiores, como nos lembram a cada dia notícias de ameaças, intimidações e assassinatos. Esperamos que o conhecimento que produzimos com esses interlocutores, assim como o conhecimento que produzimos sobre os mecanismos de poder e sobre as classes e setores dominantes, seja um elemento na resistência, nossa própria e desses nossos interlocutores, diante das ameaças e obstáculos que se anunciam, e que seja uma contribuição digna de uma universidade pública e autônoma que nós lutaremos por preservar. Espero que esse evento reforce a nossa perspectiva de seguir com a serenidade possível, buscando a continuidade do nosso ofício, e espero que a nossa prática de pesquisa e de conhecimento que nós produzimos, enfim, nessa prática, eu espero que nós encontremos notícias de como buscar brechas para a vida em cotidianos, às vezes, muito difíceis, bloqueados e, por vezes, bem arriscados. Depois de termos ouvido agora pela manhã as palavras muito inspiradoras, mas também bastante inquietantes, né, dos nossos dirigentes e representantes, à tarde nós vamos ter a oportunidade de ouvir os nossos mais velhos, que há anos vêm nos ensinando, pelo exemplo e pela firmeza de propósito, que é possível e necessário levar adiante esse ofício mesmo diante das adversidades ou principalmente diante delas, né? Então, queria novamente agradecer muito aos componentes da mesa que nos honraram com a sua presença agora de manhã, e esperamos todos de volta hoje à tarde, então, nesse mesmo auditório. Obrigado.
Eu amei a canção. It's vibrating. Yeah, so can you put your finger here? What? And because if not, the camera will do this a little bit. Between 2 and 5 to between 2 and 10. It's good to do it now, right? Yeah. Show them the Yeah. All for it. I could just Yeah. They sold the note. I thought you would say they sold me. No, they sold the You know what? I think we need a picture of you in the throne. We're about to run out of battery. That's fine. I have another one in the hotel. Of course. Then I'm asking them about things about the song. What kind of music is, what's the name of the song, what were they singing. You will ask them? Yeah, I will. I need to